Quem é Enielma Guedes? Eu sou mineira de Tuiutaba, meus pais da região de Minas Gerais, mas os meus ancestrais assim bem mais distantes. Uma parte dele que seria a minha parte materna, paterna, veio dos portugueses, que é o Guedes, né? Os meus ancestrais são de Portugal. Na verdade, se for nós buscar mesmo na história dos meus ancestrais, nós fomos um dos fundadores do nosso Brasil. Olha, interessante. Em 1600, 1640, que é o que eu tenho como histórico, né? Os meus tataravós, uma das descendências, os Guedes, são portugueses, e em Portugal era toda uma mistura de índio, e os portugueses mesmo em si, né, que veio para o Brasil. Ao vir para o Brasil, a parte paterna e a parte da área da minha mãe, a minha avó foi pega no laço. Índia mesmo, lá do Triângulo Mineiro. Nessa época acontecia muito isso, né? Muito. Então você pode olhar que no percorrer da história, nós temos todo um contexto de seres que vieram de outros lugares, né, de outros países, para transformar o que hoje é o Brasil. Mas um contexto assim bem profundo, bem de estados abusivos. Como a minha avó foi pega no laço, isso conta os meus avós, né? Então teve um contexto de abuso, teve um contexto de abuso sexual, teve um contexto de retirar do meio que ela vivia e tirar todos os filhos. Então eu sou parte dessa história. Eu nunca parei para pensar que a história, né, dos portugueses chegando aqui no Brasil teria aí então, como se pode dizer, uma maldição hereditária, então vindo daí. Eu nunca parei para pensar. Graziele, essa é muito mais profundo, porque na verdade a Bíblia, na palavra mesmo, fala que esses atos bem a início da época do Antigo Testamento, né? Os incestos e todo esse aprofundamento de situações e comportamentos, né? Porque isso aí são comportamentos, né? Gerados de geração em geração. Então, como a minha avó, ela foi tirada do contexto natural dela, índio, como que é criado índio? Criado solto. Solto. Na natureza. Na liberdade. Então, quando os portugueses vieram para colonizar o Brasil, eles vieram em busca de dinheiro, de ouro, do ter. Então, o ser não se contava, então era só adquirir. Né? Então, eles queriam constituir, ou mesmo que não constituíam as famílias, mas eram usadas as pessoas sem se importar com os sentimentos. Né? A história mesmo relata várias situações, assim, vários contextos. Então a nossa geração aqui brasileira, maior parte, eu falo por minha geração, veio desse contexto de abusos. Abusos. A gente não para pensar, né, que é bíblico, né? A maldição hereditária, né, da quarta, quinta geração. Sim. Então não paramos às vezes para pensar qual é essa geração que está por trás de nós, né? É que aparentemente às vezes a maior parte hoje, a dor da população brasileira ou mundial é a depressão, a fobia, né? Na Bíblia fala sobre assolação ao meio-dia, a depressão. Ela não escolhe quem, ela sou eu. Quem é Enielma? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Qual que um propósito? Qual é o propósito? Se na palavra fala tanto de propósito, eu comecei a buscar qual é o meu propósito. Para dar um sentido à vida, porque não tinha sentido à vida, porque até por eu estudar e perceber que isso está no nosso DNA, está no arquivo de memória, os abusos. E isso veio com muita frequência em várias gerações. Hoje a população, qual é o índice da população brasileira que
tem a depressão? É crianças, adolescentes, Muitos, né? adultos? Você teve depressão? Sim, eu tive depressão. Graziele, eu fui no fundo do poço. Depressão, fobia, síndrome do pânico, sensação de vazio, tristeza, de não ser do contexto, né? Porque eu nasci de uma família mineira, pessoas muito simples, a linhagem deles de agricultores, plantadores, outros pecuaristas. Então, são pessoas simples. Mas a sensação do vazio era muito frequente, de não sentir no meio do contexto. E você chegou, assim, a fazer uso de remédios controlados? Sim, claro. Eu fiz uso de psicotrópicos, Rivotril, Guardenal, Tegretol, muitos anos, porque nós viemos para o Mato Grosso, os meus pais, eu tinha 6 anos de idade. Vivemos numa região, nas proximidades da capital, Cuiabá. E depois mudamos para mais interior. E a frequência da busca, quem sou eu, uma sensação de não pertencente. Seria a palavra mais adequada. Não me sinto pertencente. Então eu comecei a buscar. Aí na época eu me casei com 16 anos, tenho 2 filhos maravilhosos. São seres assim de muita busca espiritual, integridade, de todo esse desenvolvimento, você acaba passando um legado, né? Sim. Um aprendizado. Então tinha padrões assim que eu percebia no meu contexto da parentela que eu falava, nossa, isso aí é muito forte em mim, mas não é o meu objetivo viver essa repetição aí, não deu certo para eles. Sim. Então, como eu posso mudar isso? O que é possível? Mas aonde achar isso? É isso que eu não conseguia encontrar. Eu comecei através do relacionamento que eu tive na época, que é o pai dos meus filhos. Foi um relacionamento bem pesado, com bastante abuso, porque foi o meio que ele viveu, foi o que ele aprendeu, ele deu o melhor dele, mas eu percebia que eu não me sentia ainda no contexto. Então eu comecei a buscar essa terapia. Eu fui para psiquiatra, eu fui para psicólogo, para psicanalista, o que você imaginar, e não me encontrava. Nós estamos falando aqui sobre traumas, né, que o abuso sexual na infância são causados, né? Estamos falando de traumas. Sim. Do jeito que você fala assim dos seus ancestrais, né, do jeito que você fala com muita propriedade de dor, depressão, uma pergunta minha. Você foi abusada, Eliane? Sim, eu fui abusada. Eu percebi isso aos estudos, como funcionava o cérebro, como que é o consciente, inconsciente, subconsciente. Então eu gostaria assim de aprofundar. E fiz isso com muita cautela, porque é algo assim novo, era novo para mim tentar achar a resposta de quem sou eu e o que eu vim fazer aqui. Nessa busca que eu estava nesse momento, e eu tive um encontro assim muito profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, por esse vazio. Eu falei assim, se existe um Salvador, se existe a pregação, se existe a palavra, e eu comecei a estudar também a palavra junto com a ciência. E a partir daquele momento eu percebi que eu encontrei algo que começou a preencher o vazio. Preenchia, mas dava aquela oscilação de humor. Eu cheguei a passar por psiquiatra, eles fizeram uns estudos. Vamos tomar um psicotrópico, aí você volta de novo, vamos estudar. Não dá para entender qual que é o seu tipo de comportamento, não dá para definir se é bipolar, se é toque. Então eu falava assim, eu nem sei quem que eu sou. Eu não sabia qual que é a minha identidade. Então eu fui aprofundando mais no estudo, buscando a palavra, buscando a ciência para entender o que acontecia no meu humor.
e buscava no físico, estudava em laboratórios, fazia os exames, o nível de hormônio estava tudo ok. Então eu falava, gente, eu não sei o que está acontecendo. Que você está falando, então, assim, o abuso sexual, ele traz sintomas. Sim. Né? Então, é assim, um alerta até assim, vamos dizer assim, muitas crianças passam por abuso e não tem coragem de contar. Até Muda o comportamento. Esse assunto é um tabu, né? É um tabu, né? Pessoas, né, evitam de falar nesse assunto. Sim. E então tem sintomas que tem como identificar se a criança está sendo abusada. Sim. Graziele, até assim pelo o comportamento que eu comecei a estudar dentro da ciência, eu percebia que muitas memórias, elas estavam ocultas. E outras memórias estavam no inconsciente. E outras memórias estavam consciente. A pessoa tinha noção daquilo, mas não tomava atitude. Sim. E eu falava assim, eu sinto esse vazio. Ele vem, ele volta, ele vem e volta. E com as mudanças de humor, é uma tristeza profunda. Ao mesmo momento que eu tinha essa tristeza profunda, eu tinha uma irritabilidade, um nervoso. Às vezes tinha um dia que incontrolável, que eu mesmo nem eu aguentava eu mesma. Seria a palavra mais simples, entende? Vivia numa eterna TPM. Isso, assim para traduzir, assim, com bastante simplicidade. Você tá assim bem? Tá leve, mas era muito mais profundo. Então, em 2014, a minha filha mais nova, a Gabriela, ela teve uma descarga tiroidiana, teve, como ela tem perca auditiva, né, desde os 9 meses de vida, então ela desenvolveu a tireoide, que era uma história minha também. Já é hereditário vindo. Já é hereditário vindo. Peraí, tô batendo na porta aí, precisa alguém mudar isso, né? Então como eu tava buscando, eu cortei aquilo, né? Mas ela não, ela veio com tudo, aos 15 anos de idade. Então ela foi internada no Hospital do Câncer, e antes de acontecer, dela ser internada, Deus me mostrou num particular, uma intimidade, algo assim muito secreto em relação a um processo de libertação dessa história. Falei, peraí, mas eu organizei isso em mim, essa história de hipertiroidismo, eu fiz o tratamento, eu fiz as terapias, mudei a minha história. E ela, por que veio desse jeito? Então tem algo aí que eu ainda não estou conseguindo saber a raiz dessa causa. Então a internação dela, e os médicos terem me dado o diagnóstico que ela ia a óbito a qualquer momento. Nossa, foi grave, ela ficou na UTI, desenganada, toda descompensada, batimentos cardíacos, a pressão arterial. Então, para mim, aquilo foi muito novo. Como eu tinha feito 2 anos de medicina na Bolívia, então os primeiros socorros que eu pude fazer, eu fiz. Mas o pouco conhecimento que eu tinha na época sobre, eu via que realmente tinha um sobrenatural cuidando da vida dela. Porque a pressão arterial era 22/12. Meu Deus. Quem fica vivo, uma criança de 15 anos, batimentos cardíacos em repouso, ela deitada, variava de 140 a 160. O médico falava assim, explicação. Como que ela está viva? E eu, dentro de mim, vinha a voz. Eu sentia a presença muito forte de Deus e eu via ele falar, eu estou no controle da sua vida. Então foram intimidades que foi acontecendo que não era normal para mim. Então ela ficou na UTI, passou todo o processo. Depois que eu saí de lá, eu fui entregue um método. Porque de várias crianças, o mesmo processo, o mesmo método que me foi entregue, eu apliquei nela. E em várias crianças lá. 4 mães que não me aceitaram, elas vieram a óbito.
escolhas, né? O direito, a pessoa tem o direito de acreditar ou não, né? Porque a gente respeita as religiões de cada um, né? Sim. Mas Deus é um só. É um só. Ele que nos criou, né? Então, eu fiz esse procedimento lá na época e depois eu comecei a aprofundar em mim. Sim. Aí que eu percebi, veio um insight da minha memória, porque o cérebro funciona das 3 maneiras, como eu te disse, o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Então estava guardado a memória. Então veio à tona. Quando veio à tona sobre os abusos, todas as memórias, é como se desfragmentasse todo aquele vazio. Você não lembrava dos Não. abusos. De repente ela veio à tona. Então. Veio. Devido a um fato que aconteceu após ela sair do hospital. Nossa. Então ela está no hospital, ainda você ainda não Não. tinha vindo à tona? os Não. abusos. Mas eu já tinha feito o ciclo Sim. da metodologia. Nela, em mim e nas pessoas que pediram. Porque percebeu o resultado. E o que Na seria vida. essa metodologia, esse método? Graziele, nós, seres humanos, nós somos de descendências espirituais. E essa descendência espiritual, nós trazemos uma energia, uma carga energética espiritual, nosso DNA espiritual. A física, que nós precisamos beber, dormir, sol, água, respiração, para manter essa energia vital. Sim. A parte emocional, que é o que eu penso, gera essa frequência. E o plano físico. Então, se existe uma genética lá atrás, que é da doutora Gelena Rudovic, ela é dos Estados Unidos, ela e a equipe desenvolveu um estudo do cérebro, a memória, que ela pode ser apagada com o trauma. As partes do cérebro que ela mostra, onde está escrito, ela declara claramente aonde fica a memória quando o trauma é tão profundo e difícil de lidar que a pessoa, ela, entre aspas, ela esquece. Então aí acontece um fato parecido com aquilo, vem à tona. E muitos estão lá no inconsciente. E o outro está registrado no subconsciente com a dor. Quando você tem um abuso, qual era a maior frequência de sentimento que eu tinha? A maior entre tristeza e agressividade era tristeza. Então eu não me sentia no contexto. Porque se o abuso veio de quantas gerações? Isso que eu tenho consciência. Que me falaram. Os meus pais, os meus avós, a vovó foi pegando laço. A minha avó. Eu falava, gente, como que é isso? Onde cai a ficha, né? Aí onde eu falei, se ela fez isso, ela era índia, ela era livre. Ela tinha toda a liberdade. Vem um ser humano e fala, vem aqui, eu quero você e não tenho direito de escolher. O quanto ela não deve ter sofrido, né? O sofrimento, a dor. E isso está no DNA, não tem como mudar isso. Tem como dar um novo sentido, porque a história dela foi a história. Mas como a frequência da dor, do ressentimento, do sintoma de rejeição, porque como é você dormir com uma pessoa que você não tem sentimento nenhum? Não tem afeto nenhum. Qual no seu olhar, qual seria para você a maior dor desse ser humano? Nojo? Nojo. Não deixava, rejeição? Não deixava de ser um estupro, né? É um estupro. É um estupro, uma memória. E quantas memórias aconteceu isso? E aí eu fui buscar no meu nível de genética. Não foi só eu que fui abusada. Não foi só eu. E isso veio repetindo na minha geração. Os meus familiares, eu fiz a pesquisa e perguntei, muitos foram. Falei, que é isso? Meu Deus, o que é isso? E depois que eu comecei a viver esse ciclo, que eu fui libertada, que eu fiz todo o método que eu fui orientada, começou a chegar pessoas. As pessoas chegavam, que eu nunca tinha visto na minha vida, e falava a vida inteira delas. Eu falava, gente...
que eu tenho. Ele respeita sem julgamento, sem a unidade como um ser. O ser, o estar e o ter é acrescentado. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas Sim. assim, o que te trouxe, né? O que isso te trouxe para tua vida de construção? Então, é isso, né? Paz, paz de espírito. Paz de espírito. E a possibilidade de hoje de estar ajudando e, digamos assim, salvando vidas, almas. Sim, ó, Graziele, após eu ter feito o método, em mim começou a chegar as pessoas. E chegar. Quando eu me vi, aí eu comecei a estudar devido à ciência, que eu buscava resposta já há muito tempo, né? Eu comentei até anteriormente com você. Eu comecei a buscar cursos de encontro da alma, de encontro com a energia, compreender essa energia, como lidar com ela, que pensamento que gerava essa frequência, como que eu poderia mudar isso. Sim. E as pessoas começaram a chegar. Eu me vi em 2002, eu estava dentro de um consultório, atendendo pessoas com a mesma dor. Com a mesma dor. Porque sempre te atraía sim, a mesma história. porque a princípio eu fiz a acupuntura sistêmica e clínica de dor. Vinha com problema de coluna, em tal região, eu aplicava, pá, a pessoa falava, ó, eu fui abusada, eu fazia assim. Então, eu vi Você assim, foi entendendo. que eu fui entendendo, eu falei, gente, quando você muda sua visão da dor, você olha para ela com aceitação, com respeito, sem julgamento, vem pessoas iguais para mudar suas próprias histórias. Então, então de 2002 até hoje, foi muitas pessoas dentro do consultório com a mesma dor. E como você chegou? Eu ainda acho que eu não acompanhei muito o raciocínio. Como você chegou nessa metodologia? Chegou. Graziele, é o encontro do espiritual com o equilíbrio da mente. Quando você tem a frequência da sua mente. Um tratamento. Isso. Fora da ressonância da dor, você tem uma visão diferente da dor. Entendi. Algumas pessoas, quando faz o procedimento, o método, ela deleta. Ela deleta o fato da agressão, do abuso sexual. O trauma. Outras pessoas, ela congela a imagem, ela passa a não ter emoção nenhuma daquilo lá. E outras pessoas, elas veem aquele fato, aquela circunstância ou aquele ser que foi o causador da dor, desassociado. Fecha a ferida, cicatriz. Isso. Então são ciclos necessários, porque cada pessoa ela tem a forma de ver a dor, são vários níveis de dor, são um formato de buscar o equilíbrio. Nós só temos plenitude quando nós nos autoconhecemos. Quando eu percebi quem que eu sou, que eu vim fazer. Que eu comecei a achar as respostas. O meu chamado. Então o meu chamado é um chamado, o seu pode ser igual ou de uma forma diferente, mas de encontro que eu comecei a estudar a Bíblia e estudo até hoje, é um propósito. Por que sentimos tanto vazio? Porque tinha o vazio. O trauma era a frequência maior, mas a doutora Gelena Dovic, ela explica muito profundo sobre isso. Se eu não conheço o meu corpo, se eu não olho para dentro de mim, se eu não sei como ele funciona, eu não sei quem que eu sou. Então não tem como desassociar o ser espiritual do ser energético, do ser que pensa no físico. E hoje fragmentaram isso. Mas a metodologia, ela vem de encontro como que a sua mente é capaz de gerar só frequência negativa quando se existe um abuso. Entendi.
E esse método é para mudar essa frequência. Qual foi o momento de maior dor? De maior dor foi quando veio a lembrança do abuso e do causar. Como foi os processos que isso te causou, né? Isso. Mas olhando com um olhar amplo hoje que eu tenho, tudo tem um propósito. Não é justificando o fato. Não, e nem os agressores, né? Porque quantas pessoas hoje? Hoje a estatística é muito grande de abusos. Muito. No relacionamento, estudos que eu tenho feito também nos relacionamentos de homens agressores, feminicídio, que mais o índice hoje que acontece, não só aqui no Brasil, mas o Brasil é a maior frequência, o índice de praticamente 70% a 80% foram pessoas que passaram por abuso sexuais na infância. Sim, nossa. E o abuso só não é só um contexto de abuso sexual, porque o abuso em si é amplo. Tem um abuso emocional. Sim. Nós mesmos, quando criança, fala, cala a boca, você não tem direito de falar. Criança não tem direito de falar. Engole o choro, isso aí são abusos emocionais fortes. Então, quanto choro nós engolimos? Quantas coisas acontecem no nosso contexto familiar que se coloca debaixo do tapete? A minha própria memória colocou debaixo do tapete. O medo fez isso? O medo. A vergonha. Então, são assim, vários sentimentos e várias emoções. E a pessoa só conhece quando ela realmente olha para dentro dela. O nome desse método? É método Convert EG7. Convert EG7. EG7. EG em Elma Guedes, 7 porque tem toda uma frequência, todo um ciclo, que é o método que se traduz em 7 ciclos de transformações. Sim, mas seria mais detalhadamente. Em outro momento a gente pode falar sobre as frequências do tratamento, a forma que ela é conduzida, mas o princípio é espiritual. Tem possibilidade de estar gravando mais vídeos, falando com mais detalhes? Sim, claro, com todo prazer. Com todo prazer. É só você mesmo que pode mudar a sua história. É só você, sem responsabilizar as outras pessoas. Cada um tem responsabilidade com seus próprios atos, com suas próprias escolhas. Tem sem julgamento. Milhões de mulheres que passaram, né, por abuso sexual na infância. Sim. Né? Pessoas às vezes que você não imagina, entendeu? Às vezes na roda de amiga ali você começa a conversar e de repente sai uma dessa, você leva aquele susto. Você vê pastores, pastoras, né, que passaram por isso, que de repente, né, no seu testemunho revelam, né? Sim. Que atendi passou. Pessoas assim. Então, também. assim, o que eu vejo que não como só aconteceu muito isso no passado, né? Vamos supor assim, mulheres hoje da nossa geração, uma geração mais nova, uma geração mais velha, mas vem acontecendo, né? Os noticiários chega a dar nojo, né? Vamos dizer assim, de quando a gente vê essas notícias, né? O que vem ainda acontecendo, né? E nunca são pessoas longe, né? Não. Geralmente estão ali por perto. Então, assim, Nelma, o que eu vejo, realmente, isso realmente é um chamado, entendeu? Sim. Você foi curada dessa dor. Você é a prova viva que está aqui, que você foi, tipo assim, transformou tudo esse medo, esse vazio hoje, né, na paz. Sim. Né? Sim. E tem possibilidade de apagar esse trauma, né? Tem como converter a sua memória. Isso é muito bom. De trazer a paz, a tranquilidade, e principalmente a aceitação
daquilo que aconteceu. Sim. Aceitar tem um aspecto muito mais profundo, porque as pessoas no contexto padrão que conhece aceitar, é você concordar com o fato, não é assim? Não. É Seria você ter um outro olhar. Seria o perdão? O perdão Também. entra? Sim, sim, o perdão entra. Sempre, né? Sempre. Um dos aspectos da terapia, o sentir muito, ele é muito mais profundo que se releva o perdão. Porque as pessoas, elas só fazem esse tipo de ato porque veio de geração. Foi aprendido. Tem possibilidade dos abusadores terem sido abusados? Sim, sim, eu tenho livros, ciência comprova sobre isso, e foram abusados também. E na questão... Porque assim, o abuso, Graziele, é entre o padrão, o conhecimento daquilo. Vamos colocar um exemplo do incesto. O incesto é quando acontece no contexto familiar. Na Bíblia tem o primeiro incesto. Sim. Que seria no Antigo Testamento. Eu fui pesquisar. Falei, peraí, mas... Vamos ver de onde está vindo vindo essas origens, né? Então, na Bíblia teve um fato desta maneira. 2 filhas embebedou o pai e tiveram relação com ele. Então, na realidade hoje, o maior contexto agressor está no âmbito familiar. O índice de criança abusada, antes não se falava. Por quê? Porque eram padrões, tabus, era o secreto, mas nada é escondido aos olhos de Deus. Existem as ameaças também. As ameaças, quantas crianças são ameaçadas a não falar da dor? Até porque o pai ensina que aquele é normal, mas não pode compartilhar com a mãe. Não pode compartilhar com o irmão. Eu falo isso porque as pessoas que me vieram até mim no consultório foram diversos. Mas o contexto incesto foi o mais agravante. Teve também os contextos de amolestamento, que é o funcionário da fazenda, que é o padeiro, que é o velhinho amiguinho do papai ou da mamãe, o vizinho, o primo, já é o incesto. Já é incesto. Incesto já no contexto familiar. Então, o molestamento fora. O molestamento é fora. Fora do contexto familiar. Entendi. Mas tem muitas coisas muito mais profundas em relação a isso. Até quero citar que quando a criança ela passa por um abuso, o cérebro dela ela deixa de produzir químicas super importantes para o desenvolvimento intelectual e comportamental dela. Faz sentido, né? Aí que fez sentido os meus comportamentos. Nervosismo. Sim, a não sentir parte do contexto. A não sentir parte, não sentir integrada no contexto. Isso vem lá dos seus ancestrais? Sim. Que foi pega no laço, né? Se a vovó foi tirada do contexto dela, Né? colocaram num contexto estranho. Então o que refletiu em mim? DNA. Isso. Tem como eu tirar o DNA dos meus ancestrais aqui? Peixe fora da água, né? Um peixe fora d'água. É o que, assim, ao pouco que eu já escutei, né, sobre abuso sexual, um pouco que muito até que a gente sabe, que eu sei, é isso, né? Um dos sintomas maiores é esse, é o peixe fora d'água. Por que isso aconteceu? Logo comigo, né? Sempre aquela pergunta, né, na cabeça da pessoa que foi abusada, né? Então, assim, essa história de ancestrais realmente me deixou, né? Estou falando isso desde o começo, me deixou impressionada por nunca ter parado para pensar nisso. Sim. Né? Mas no seu consultório, entendeu? Você atendeu pacientes já com essa metodologia? Sim, mulheres e homens. Sim. A maioria foram mulheres. A maioria mulheres. De diversas idades, dos 18 aos 55, 60 anos. Quem tem mais facilidade assim de revelar o abuso? A mulher ou o homem? A mulher. A mulher. A mulher.
Porque para o homem, o padrão convencional dele não é visto como um abuso. É isso. Se é visto se o abusador foi um homem, aí a dor é maior. Então ele vê-se ameaçado. Entendi. Mas se é por uma mulher, é normal. Até fiz uma pesquisa no consultório sobre... E eu juntei um grupo, né? E perguntei: como é a sua visão quando você vê uma menina sendo abusada por um pai ou um tio, um primo? Qual que é a sua reação? É matar o abusador. Muito forte isso. E se o contexto for de um menino sendo abusado pela mãe, ou pela tia, ou pela prima? É normal, né? A sexualidade do menino. Você entendeu? Você viu? Viu os paradigmas, as crenças, o machismo, a desigualdade? A dor é a mesma. A dor é a mesma. Isso que eu ia falar, né? A mudança do cérebro, a falta do desenvolvimento com a agressão, com o trauma, é o mesmo. É um homem sendo abusado. Quando criança, Sim. criança, né? Por uma mulher. Qual vai ser o tipo de sintoma desse homem no futuro que vai refletir isso nele de negativo? Agressividade, possessividade. É um homem que pode levar aos homicídios, os feminicídios que têm acontecido hoje. Eu atendi, tem um livro, inclusive, que eu tenho assim como cabeceira para mim, do meu aprendizado individual. O pastor tinha a companheira e ele abusava espiritualmente da companheira. Como que é isso, abusar espiritualmente? Ela adquiriu um câncer com toda a oscilação de humor dele, a raiva, as agressões físicas, a punição sexual, batia, agredia ela e deixava sem sexo. Ou amansava bonitinha e mais tarde tinha sexo como um prêmio para aliviar o que tinha acontecido durante o dia. E ela se permitia, porque ela também foi abusada. Meu Deus. E aí ela adquiriu um câncer, 48 anos de idade, e ele batia nela com a Bíblia. Se você não crê em Deus, você não é temente ao Senhor. Você não vai fazer o tratamento psicotrópico, que é o convencional da quimioterapia, né, com quem está com CA. Porque se você é temente a Deus, você vai orar, você não acredita nele, você não tem fé nele, você não é fiel a ele. Por isso que você está com câncer. Olha a quantidade de abuso. Um pastor. Queria um machismo todo aí, né? E pastores que foram abusados também, que estão nos púlpitos aí, utilizando a liderança para abusar também. Não só pastor. Não. Então são situações e situações. Muito. Outros tipos de abuso espirituais também. Várias pessoas que são abusadas, mulheres que são abusadas e busca a liderança para ter um apoio emocional e espiritual, como lidar com o relacionamento, o contexto em casa, o pastor manda ir para o joelho orar, porque Deus vai mudar a vida dessa pessoa. E não sabe que ela está sendo praticamente morta. Então tudo vem do abuso na infância. Os dois foram abusados. Tanto a mulher que aceita ser abusada, como ele que agride. Eu ouvi dizer uma vez que uma mulher abusada, um homem que foi abusado tem a possibilidade de se encontrarem, Sim. Se atraem. Os semelhantes que se atraem, não são os opostos. Porque as pessoas atraem pela dor. A maior parte é dor. Não conhece o que é o verdadeiro amor, de como o nosso Salvador fala. Até hoje, não sabe. Às vezes está dentro da igreja, né? Tem uma religião, está na igreja, mas ainda não sentiu essa paz. Não, né? Ainda não chegou nesse topo
Não. da libertação? Não, porque não lidou ainda com a dor. Enquanto o espiritual é a prioridade. Sim. Eu falo por causa própria. Espiritual é em primeiro lugar. Mas a frequência da sua mente, da mente do nível genético, é necessária mudança. E no caso, assim, de opção sexual? Também muda. Muda, né? Eu também já Muda. ouvi falar que na questão da opção sexual, né, das escolhas de opção sexual, tem muito a ver também do abuso na infância, Sim, ou até mesmo sim. indo nessa maldição hereditária. Eu falo pelo meu contexto. As situações que eu vivi, eu falava, eu acho que não vou mais no padrão masculino, porque parece que tudo é agressão, pra cá é agressão, pra cá é agressão, porque não foi só um relacionamento de agressão que eu vivi, até quebrar o ciclo. No momento que quebrou o ciclo, você olha para quem está agredindo, você fala, foi agredido. E você puxou todas as informações, que são parte da técnica do convert, ele fala, ou ela fala que foi agredida, porque vem na memória. E muitos não vêm, é curado sem precisar vir na memória. Mas os sintomas é um dos aspectos plausível dos abusos. Sim. Infelizmente, né, é assim, não estamos indo para o lado de opção sexual, mas vendo que o abuso, ele traz realmente vários sintomas e, tipo assim, o que ele danifica, Sim. né? O que ele traz de ruim, vamos dizer aí, né? De trauma, né? Sim. Muito trauma. Eu atendi várias pessoas no consultório que tiveram vários relacionamentos abusivos, mulheres, né? E acabaram optando por conviver com outras mulheres, porque o padrão masculino para ela é agressor. Entendi. E pelo fato, assim, porque muitas mulheres que já passaram, né? Eu falo assim, pela questão da mulher mesmo, passaram pelo abuso sexual na infância, elas têm dificuldade de servir a Deus. Se o contexto foi incesto, a parte masculina, como que você vê Deus? Meu Pai, meu Senhor. Isso. Então, ele reflete uma imagem masculina. Então, como que eu tenho um relacionamento com Deus que o meu próprio, que poderia ser o meu apoio, a minha referência, Um dia me agrediu? Então, distancia de Deus. Porque vem o medo, a rejeição, a raiva, o pecado, ao mesmo tempo vem o prazer, porque é uma parte que é estimulada. Então fica entre o prazer e peraí, mas esse não seria o meu momento de prazer. A criança não está preparada para lidar com aquilo. É onde muda toda a frequência do cérebro, todo o desenvolvimento intelectual, comportamental, deturpa, destrói. Tem algumas situações, algumas pessoas, da forma que ela é vivenciada, é destruída. E por isso existe tantas situações, né, que está aí no meio da comunicação, já não está sendo assim tão oculto, já está vindo à tona, os tipos de comportamento. Jung fala, a sexualidade a determinado nossos ancestrais foram tão tabus, não pode, é pecado, é nojento, é porco, a gente ouviu muito isso. Que não se olhou com o olho do Criador, que é sagrado, é bonito, é belo, traz outras vidas. Então deturpou tudo isso. Então, cedo ou tarde, isso ia explodir. De uma maneira agressiva, porque a negatividade de algo tão sagrado, ela vai ser explodida como?
já se fala, uma explosão, né? Explosão de emoções negativas. No caso de servir a Deus, como que eu vou deitar nos braços do meu pai? Deus, meu pai. Né? Então fica aquele sentimento, eu quero Deus, mas eu confio. O subconsciente, eu acho que faz com que o inconsciente. O inconsciente, né? Faz com que isso não deixe acontecer, então, aquela entrega 100% ao Pai, ao nosso Criador, a Deus. E no subconsciente também, porque está registrado o medo. Sim. Então, essa emoção de afeto é o quê? Medo. Não tenho confiança, não é confiável. Então, Deus para mim é algo que me remete medo e falta de confiança. Então eu não sinto segurança. Então eu faço o que com ele? Eu afasto. Ele é amor. Mas a minha primeira emoção, o meu primeiro amor, que foi o pai, ou foi a mãe, foi as pessoas, avós que criam crianças que podem fazer também, que eu já atendi dentro do consultório também. Aquela figura que a gente que a proteção dela, ela não protege. Referência. Né? A referência, né? Sim, como que ele refere a Deus. Sim. Então a maior parte da falta do conflito existencial está como eu vejo Deus. Como eu vejo o meu eu comigo mesmo e as minhas referências. A minha identidade espiritual. O que está aqui dentro reflete lá fora. E o que aconteceu de agressão lá fora fica no arquivo memorial. Aí o processo da técnica, o método, faz a conversão de que é daqui, não é tudo que vem de fora, é daqui que vem de dentro. Sim. Então, o que veio de fora, desde os meus ancestrais. Mas o que tem de dentro? Aí é o momento de aflorar as essências da nossa própria criação, que nós somos imagem e semelhança dele. Então, que grandeza que é isso, que temos, que talento que temos, que força que temos, que podemos tudo. Somos seres super inteligentes, esforçados, imagem dele. E como nós usamos isso? A benefício de quem? Os abusados não se vê nem benefício para ele mesmo, por diminuir a autoestima. Mas quem liberta através da técnica, sabe, tudo é possível. Sim. E depois dessa técnica que eu ministrei em mim mesmo e nas pessoas que vieram para o consultório, eu passei a ter sonhos. Realizar sonhos que era impossível aos olhos, até meu, pela circunstância, pelo meu contexto. Entendi. Então, vimos aqui, né, sobre traumas, né, que o abuso sexual infantil causa, né, nas pessoas que um dia foram abusadas, que estão sendo abusadas. Né? Sim. E eu te peço, Enielma, assim, né, primeiramente gratidão, né, por ter compartilhado com, vamos dizer assim, com milhões, né, de pessoas que vão ser beneficiadas, né, com o teu testemunho, né, com tua história, entendeu? E que esse método, essa metodologia, né, Converte EG7, venha beneficiar, né, muitas pessoas, muitas mulheres que eu sei que estão por trás, né, aí dessa câmera hoje, que estão se identificando e que às vezes vem sofrendo há quantos anos, 10, 20, 30, uma vida inteira e nunca às vezes teve coragem de contar para ninguém, né? Muitas vezes até procuraram, né, ajuda, né, e mesmo assim ainda não estão curados, ainda sentem essa dor. Então assim, hoje eu te agradeço, gratidão, tá? E vamos ficar aí na espera, né, desses novos vídeos, né, você explicando melhor sobre os métodos. Sim, gratidão.